Olá, queridos. A questão em pauta é: quem são os filhos de Deus? Será que são seres espirituais ou será que são seres humanos? Gênesis capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Versículo 1 diz: E como os homens foram se multiplicando na terra, geraram filhas. Versículo 2: Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si mulheres. Versículo 3: Então disse o Senhor: Não agirá o meu espírito para sempre no homem, visto que o mesmo é carnal. Portanto, os seus dias serão 120 anos. Versículo 4: Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as mesmas geraram filhos, homens valentes, homens de renome na antiguidade. Há uma grande controvérsia aqui. Primeiro, quem são verdadeiramente os filhos de Deus? Segundo, quem são as filhas dos homens? Para entendermos essa questão, eu quero trazer as três vertentes, as três teorias. Primeiro, os filhos de Deus aqui são os anjos caídos, e aqueles que defendem essa teoria estão baseados na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Ainda na segunda carta, no capítulo 2, versículo 4 e 5, e em Judas, versículos 6 e 7. E eles vão mais além. Eles dizem que esses espíritos, que são anjos caídos, demônios na verdade, eles adentraram nos corpos dos homens, e os homens, teleguiados por esses espíritos, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Mas essa teoria, ela cai por terra quando nos deparamos com Mateus capítulo 22, versículo de número 30, que Jesus disse que na ressurreição não se casam e não se dão em casamento, serão como os anjos. Portanto, a tese está descartada, porque os anjos não se casam. A segunda teoria é que os filhos de Deus eram os poderosos da terra. Os poderosos, sendo esses reis, governantes, os nobres do Antigo Oriente. E os que defendem essa tese estão baseados no versículo 4, que o versículo 4 diz que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas geraram homens valentes, homens de renome. Porém, há uma terceira teoria, e a terceira é que os filhos de Deus aqui são da prole, da linhagem, da descendência de Sete, filho de Adão. E quem são as filhas dos homens? Quem são as filhas dos homens? As filhas dos homens aqui pertencem à prole de Caim, a descendência de Caim. Os filhos de Sete, os descendentes de Sete, não guardaram a aliança, o concerto, não guardaram os mandamentos de Deus, e
essa união não foi aceita diante de Deus. Portanto, eu prefiro ficar com essa terceira tese. Até porque no Velho Testamento encontramos algumas passagens que vai relatar para nós que os filhos de Israel, o povo de Deus, também era considerado filhos de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 22, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, Jeremias capítulo 3, versículo 19 e Oséias capítulo 1, versículo de número 10. Então eu acredito que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 são ou eram aqueles que pertenciam à prole, à linhagem, à descendência de Sete. Ok? Então, fique com esse estudo, essa explicação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Até a próxima, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Um forte abraço do seu amigo Oswaldo Júnior, Bahia.